Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Esta disciplina Cidadania e Civismo, junto conosco, a professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e vamos trabalhar o tema Regimento Escolar e Regulamento do Aluno. Professor, dois assuntos muito difíceis. Calma, não se preocupe, vamos estudar juntos essa. Bora lá? Embarque nessa aventura. Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Aprender os direitos e deveres dos estudantes na escola. Reconhecer-se como sujeito pertencente a uma coletividade, possuidor de direitos e cumpridor de deveres. Bom, nós já vimos que cada escola tem suas regras e normas. Vimos as importâncias dela, de uma balança, o equilíbrio. São elas que podemos ou não fazer dentro da escola e devem ser seguidas por todos. Mas você sabia que essas regras e normas estão relacionadas não apenas aos nossos deveres, como também garantem os nossos direitos? A gente brinca que tem assim as chamadas senso comum, né? Aquelas que está mais assim, como diz a palavra, senso comum, está na sociedade, permeia ela. E nós comentamos muito, é muito comum falar os mais de idades, né, os adultos, quando eles dizem assim, olha, o meu direito vai até onde termina o seu, né? Ou seja, o respeito que você precisa ter com a outra pessoa, o teu direito, a tua liberdade, termina onde começa a do outro. E isso significa que quando nós estamos numa sociedade e temos que fazer tudo de maneira coletiva, em ônibus, na fila do banco, do supermercado, da farmácia, ou até mesmo em esportes, exigem a importância das regras e normas serem respeitadas. Ah, é para isso, professor, que existe? Sim, você já imaginou uma grande cidade aí com seus 2 milhões de habitantes, né? Sem regras e normas, o trânsito. Você já imaginou o funcionamento dele? Aqui vocês têm uma imagem representando o que podemos ou não podemos fazer. Mas, afinal, todos têm direitos e deveres. Isso aí é básico. Para uma boa convivência social, ambos devem ser respeitados por todos. Na escola acontece da mesma forma. Você sabe quais são seus direitos dentro do colégio? Você já ouviu falar? Aqui nós temos uma imagem representando os caminhos e que cada escolha nos leva. Bom, está na lei, isso é muito importante. Aos estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, de qualquer nível, no exercício da liberdade da consciência e de crença, além dos direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal, a LDB e suas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Também é muito importante que vocês conheçam, pelo menos um resumo, coloca na internet. Resumo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Saber sobre a sua, enfim, o seu papel, o seu sujeito na sociedade é muito importante. Estão garantidos o quê? Que é assegurado que a instituição de ensino cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino-aprendizagem. É seu direito ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição de ensino. Também é seu direito ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação. E isso também envolve professores, funcionários, a equipe pedagógica, a direção, a gestão. Vocês têm direito a um ensino de qualidade, um trabalho de aprendizado que possa ser realizado junto com o professor e vocês, alunos protagonistas, junto com a metodologia ativa. Utilizar os serviços e as dependências escolares e os recursos materiais da instituição de ensino, de acordo com as normas estabelecidas no regulamento interno, participar das aulas e demais atividades escolares, tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e sua frequência no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. É só alguns deles. Mas, professor, eu queria saber de todos. Como é que eu faço? Isso é muito importante. Galerinha do sexto ano, conversem com seus pais, avós, enfim, né? O responsável por vocês, que acompanha nessa vida escolar. E peça, junto com a escola, na direção, na secretaria, que vocês gostariam de conhecer o regimento escolar
do colégio, onde estão todas as leis e regras, uma espécie de manual prático. E é muito importante para que vocês conheçam seus direitos e também seus deveres. Olha lá, agora é direito, hein? Participar do Grêmio Estudantil. Mas professor, o que é isso? O que é isso? É um time de futebol? Não tem nada a ver com esporte. Seria uma espécie de uma representação, até política, de aprendizado, na palavra política no sentido mais filosófico possível, mais importante possível, de vocês aprenderem a serem representados. O Grêmio Estudantil representa os alunos no colégio. E ele vai além. Ele pode, inclusive, trabalhar junto com o colégio, com a escola, em trabalhos sociais, em projetos educacionais. Nossa, professor, que bacana! Mas meu colégio tem? Aí eu vou colocar aquela pulguinha atrás da orelha. E fica agora uma meta, um objetivo para vocês. Converse com os professores. Professor, pergunte para eles. Professor, tem Grêmio Estudantil no nosso colégio? Às vezes até tem um estatuto, mas não está em funcionamento. Afinal, sempre os alunos estão passando de séries, se formando, e precisa que o Grêmio Estudantil se renove, oxigene. É com vocês. Tarefa aí para vocês começarem a perguntar sobre o Grêmio Estudantil. É muito importante o papel dele na escola. Ter registro de carga horária cumprida pelo estudante no histórico escolar das atividades pedagógicas complementares. Ambiente escolar que promova uma educação em direitos humanos e o respeito às diversidades. Agora com vocês, galerinha do 6º ano. Pegue o caderno em mãos, copie a pergunta e responda em seu caderno. De acordo com nossa aula, cite alguns direitos dos alunos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá, Cogestas, junto conosco. Os alunos têm direito a um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição de ensino, ser respeitado sem qualquer forma de discriminação, participar das aulas, demais atividades escolares, saber seu aproveitamento escolar e sua frequência. Estudante, esses são alguns direitos, agora vamos conhecer também os seus deveres. E retomo o que foi dito no início desta aula. Primeiro, você inclusive precisa cumprir os seus deveres, para que você possa usufruir dos seus direitos. E lembre da balança, o equilíbrio que existe entre direitos e deveres. Não se esqueça, para uma boa convivência social, direitos e deveres devem ser respeitados por todos. É seu dever, vamos juntos. Manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar. Como assim, professor? O que é isso? Cooperar, ajudar, contribuir com novas ideias, observar, ajudar a manter a sala limpa, ajudar com o trabalho do coleguinha, ajudar com o professor para que ele possa desempenhar o trabalho dele, respeitá-lo na hora da explicação, participar das atividades ativas, mãos na massa, da metodologia ativa. Vocês fazem a diferença na sala de aula, galerinha do sexto ano. Participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela instituição de ensino. Comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares e manter-se em sala durante o período das aulas. Agora é com vocês, hein? Novamente, caderno em mãos, copie a pergunta no seu caderno e responda. De acordo com nossa aula, cite alguns deveres dos alunos. E muito importante, lembre de que os deveres vêm em primeiro lugar, que vocês respeitem, cumprem, para depois vocês poderem usufruir dos direitos que vocês também têm na escola. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto!
Voltei! Que isso? Que susto! Bora lá, vamos corrigir essa junta. É muito importante essa pergunta. Cooperar com o ambiente escolar. Realizar as tarefas escolares definidas pelos professores. Participar de todas as atividades do colégio. Comparecer pontualmente às aulas, demais atividades escolares e manter-se em sala durante o período das aulas. Olha, galerinha, é dever de vocês, isso é muito importante. Zelar pelo patrimônio público. E em caso de dano intencional e comprovar a sua autoria, caberá encaminhamento aos órgãos responsáveis. Tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas. Zelar e devolver os livros didáticos recebidos e os pertencentes à biblioteca escolar. Respeitar a propriedade alheia. Poxa, professor, tem alguns pontos muito importantes aí. Vamos lá. Primeiro, gente, a escola tem que ser um lugar muito agradável, gostoso de ver. Sabe, os professores, diretores, o governo tenta sempre organizar e manter as escolas bem limpas, bonitas, né? Bem organizadas. Cabe a vocês ajudar também a manter a pintura, as janelas, o banheiro, sempre bem conservadas. Isso é muito importante. Já imaginou viver num lugar tão feio, tudo mal organizado, com situações que nos desagradam em olhar? É feio, não é? Pois bem, outro ponto muito importante desse slide. Gente, nós estamos em sociedade, você não está sozinho. E nós estamos numa rede pública, onde nós não vivemos de forma sozinha, vivemos em coletividade. Os livros didáticos é um exemplo. Você usou esse ano, ele é para ser utilizado a cada mais 2, 3 anos. E precisa então repassar para o aluno do ano que vem. Já pensou? Você pegou um livro bonitinho, organizado, poxa vida, novinho. No outro ano, o outro coleguinha começou ali, o 6º ano entrou, vem aquele livro todo riscado, rasgado. Pô, já dá um desânimo. Você não ficaria desanimado em pegar um livro desse? Ajude, conserve. Isso é muito importante e é um dever de vocês. Temos que ter essa consciência. Participar de medidas para prevenir a ocorrência de atos de indisciplina. Cooperar com as medidas preventivas nos casos de bullying. Meus amigos, isso é muito importante. Sabe? Respeitar o coleguinha, as diferenças. Parar de olhar que só você está certo, que os outros estão errados. Parar de ficar tirando sarro do coleguinha que é diferente de você. Mas nós temos uma sociedade de uma diversidade e que devemos respeitar muito. Se coloque no lugar do outro. A isso nós chamamos de altruísmo, inclusive. Se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Quando a gente sente a dor do próximo. Antes de você fazer uma brincadeirinha que vai talvez magoar o coleguinha, se imagine no lugar dele alguém fazendo isso. Como você se sentiria? Feliz? Acho que não. Respeito. Isso é muito importante. Comparecer à instituição de ensino devidamente uniformizado. Auxiliar no combate ao racismo e discriminações que podem ocorrer nas dependências da instituição de ensino. É com vocês. Copie a pergunta no seu caderno. Explique qual o dever dos alunos perante professores, funcionários e colegas. Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Voltei, bora lá. É dever dos alunos tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas. Gente, direitos e deveres. Previsto no nosso regime escolar é tudo aquilo que você já sabe dentro da escola, mas é sempre bom relembrar, não é? Nossos direitos e nossos deveres ajudam a manter o ambiente escolar sempre organizado e saudável. Olha, galerinha do sexto ano, hoje nós vimos e aprendemos um pouco sobre direitos e deveres dentro da escola, também sobre a importância de cumpri-los para uma boa convivência. Estudamos também nessa aula que nossos direitos e nossos deveres ajudam a manter o ambiente escolar sempre organizado e saudável. Nossas referências, galerinha do sexto ano, não tenho palavras para agradecer. Aquele abração do professor Roberto. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!